Tish, Chase quer que eu entre no mesmo clube de que ele fazia parte na escola. Eu não quero. Então não entra. Tish, mas eu não quero decepcioná-lo. Escuta só. Toda vez que você tiver a opção de decepcionar outra pessoa e decepcionar a si mesma, é seu dever decepcionar a outra pessoa. Seu trabalho na sua vida inteira é decepcionar a maior quantidade de pessoas que for necessário para não decepcionar você mesma. Até você, principalmente eu. Tish de 8 anos. Kelly não gosta de mim. Eu de 38 anos. Por que não? O que houve? O que podemos fazer para resolver? Tish de 12 anos. Sarah não gosta de mim. Eu de 42 anos. Tudo bem, é só um fato, não é um problema. Tish de 12 anos. Verdade. Florestas. Minha amiga Mimi me falou que estava preocupada porque seu filho pré-adolescente estava passando horas no quarto, mexendo no celular de porta trancada. Você acha que ele está vendo pornografia? Perguntei. Não, disse Mimi. Não pode ser, ele é tão novo. Eu li faz pouco tempo que a idade média em que as crianças descobrem a pornografia é 11 anos. Meu Deus, Mimi baixou a cabeça. Eu me sinto mal espionando ele, sabe? Quer dizer, o celular é dele. Nada disso. Você paga a conta. O celular é seu. Ele só pega emprestado. Tenho medo do que vou encontrar, confessou Mimi. Eu sei, eu também. Toda vez, admiti. Mas, e se ele já descobriu a pornografia? E se ele já estiver perdido nesse mundo? Você não quer entrar lá e encontrá-lo? Só não tenho ideia do que dizer. Olha, eu conheço muitos adultos que sentem que certos tipos de pornografia são libertadores. Mas o pornô que os jovens encontram na internet é um veneno misógino. Precisamos explicar isso para eles, para que não achem que sexo tem a ver com violência. Eu só acho que dizer isso tudo, mesmo que seja estranho, sem jeito e assustador, mesmo que eles revirem os olhos, é melhor do que não dizer nada. E se você dissesse, olha, sexo é uma parte incrível e interessante de ser humano. É natural ter curiosidade a respeito dele. E quando ficamos curiosos sobre alguma coisa, é natural buscar informação na internet. Mas o problema de usar a internet para aprender sobre sexo é o seguinte: a gente não sabe quem está nos ensinando. Existem pessoas que pegaram o sexo e tiraram toda a vida dele para embrulhar e vender na internet. Mas isso que eles estão vendendo não é sexo de verdade. Falta conexão, respeito e vulnerabilidade, que é o que torna o sexo sexy. Esse tipo de pornografia é vendido por pessoas que são tipo traficantes de drogas. Eles vendem um produto que enche as pessoas de uma onda que parece alegria por um tempinho, mas depois mata toda a alegria de verdade. Com o tempo, as pessoas passam a preferir a onda das drogas à alegria real da vida. Muita gente que começou a ver pornografia muito jovem acaba viciado nessa onda. Com o tempo, elas têm dificuldade de apreciar sexo real com seres humanos reais. Tentar aprender sobre sexo baseando-se em pornografia é tipo tentar aprender sobre as montanhas cheirando um daqueles odorizadores para carro vendidos em posto de gasolina. Quando você finalmente chega na montanha de verdade e sente aquele ar puro e selvagem, isso pode deixar a pessoa confusa. Talvez até a falsa querer que tivesse o cheiro da versão falsificada e industrializada do odorizador de ar. Não queremos que você fique longe de pornografia enquanto é novo, porque sexo é uma coisa ruim. Queremos isso porque sexo de verdade
com humanidade, vulnerabilidade e amor, é indescritivelmente bom. Não queremos que esse sexo falso estrague o sexo de verdade para você. E se você dissesse algo assim? Não deixe seu garotinho sozinho na mata porque você está assustada demais para ir atrás dele. Não temos que ter todas as respostas para nossos filhos. Só temos que ter coragem suficiente para se embrenhar na mata com eles. Nós somos capazes de fazer coisas difíceis. Cream cheese. Certa tarde, eu abri meu e-mail e vi uma mensagem com o assunto: Mãe, você acordou. O e-mail era para me informar que era minha vez de levar o café da manhã para o time do meu filho depois do treino de manhã cedo. Todo dia, um dos pais leva um café completo, com bagels, cream cheese, sucos e bananas para a escola. Ela arruma a mesa enquanto as crianças treinam. Na noite anterior à manhã em que eu tinha que fazer esse trabalho, recebi outro e-mail da mãe de um dos atletas. Ela queria dividir uma preocupação comigo. Ela achava que os outros pais não estavam oferecendo opções suficientes de cream cheese para as crianças. Por exemplo, na sexta anterior, só havia 2 sabores e várias crianças não gostavam de nenhum e eram forçadas a comer os bagels sem cream cheese. Ela propunha uma solução. Tem uma loja de bagels perto da escola, com 5 sabores diferentes de cream cheese. Será que você poderia comprar todos? Todos. 5 sabores de cream cheese. 5 sabores de cream cheese não é como vamos fazer uma criança se sentir amada. 5 sabores de cream cheese é como vamos tornar uma criança insuportável. Ainda assim, eu sou uma mãe tipo cream cheese. Todos os meus amigos são pais tipo cream cheese. Pais tipo cream cheese são o resultado de seguirmos a seguinte diretriz: ser bons pais significa dar a nossos filhos o melhor de tudo. Nós somos pais tipo cream cheese porque não paramos e nos perguntamos: será que ter o melhor de tudo nos torna pessoas melhores? E se nós editarmos essa diretriz? E se decidirmos que ser um bom pai inclui se esforçar para que todas as crianças tenham o suficiente, em vez de que apenas as nossas tenham tudo? E se usarmos nosso amor materno menos como um laser, abrindo buracos em nossos filhos, e mais como o sol, se certificando de que todas as crianças estejam aquecidas? Bases. Um dia acordei de manhã e li a respeito do que estava acontecendo na fronteira com o México. Crianças pequenas, bebês de 4 meses, estavam sendo tiradas dos pais, de pais que procuravam asilo, sendo colocadas em vans e enviadas sem explicação para centros de detenção. Procurei na internet a reação de meus compatriotas, certa de que todos estariam tão chocados e enraivecidos quanto eu. Alguns sim, outros não. Várias e várias vezes li: é triste, mas eles não deveriam ter vindo para cá se não queriam que isso acontecesse. Privilégio é já nascer tendo vantagens. Privilégio e ignorância é achar que você está ali porque correu mais rápido. Privilégio e maldade é reclamar que quem está morrendo de fome do lado de fora do estádio não está sendo suficientemente paciente. Desespero é um sentimento físico para mim. Com cada nova imagem de partir o coração e cada resposta insensível, eu senti a esperança deixar o meu corpo. Esperança é energia. Naquela manhã, eu fiquei sem ambas. Desliguei o computador e me deitei às 3 da tarde. Abby me cobriu, me deu um beijo na testa. No corredor, ouvi minha filha perguntar: a mamãe está bem? Ela vai melhorar, disse Abby. Está sentindo muitas coisas agora. Ela precisa sentir tudo para poder usar todos os sentimentos.
Espera só um pouquinho, tá? Deixa a mamãe dormir. Quando ela levantar, alguma coisa incrível vai acontecer. E se nós nos permitíssemos sentir tudo? E se decidíssemos que deixar a dor dos outros nos atravessar é uma força em vez de uma fraqueza? E se parássemos nossas vidas e o mundo por coisas pelas quais vale parar? E se erguêssemos as mãos e perguntássemos: podemos ficar aqui um momento? Ainda não estou pronta para correr para o recreio. Dormi por 12 horas e acordei às 3 da manhã, cheia de energia. Quando Abby saiu do quarto, eu já tinha montado um centro de comando na sala de jantar. Assim que ela viu minha cara, a pilha de papéis e o quadro branco coberto de telefones e ideias, ela entendeu. Ela olhou para mim e disse: certo, querida, vamos nessa, mas primeiro café. Assim que o sol nasceu, telefonamos para a equipe Together Rising, minha irmã e Alison e Liz. Uma estava de férias, uma no meio de um grande projeto no trabalho e uma cuidando de um parente doente. Elas pararam seus mundos e fizeram seus próprios centros de comando, na casa de praia, no escritório, no quarto de hospital. Começamos como nosso modo habitual de responder a grandes crises humanitárias. Entramos em contato com as pessoas que entendiam essa crise mais de perto e que sabiam quais organizações estavam agindo com sabedoria, eficiência e integridade. A Together Rising existe para transformar nossos corações partidos em ações. Fazemos isso ao servir de ponte entre dois tipos de guerreiros: os guerreiros cotidianos no mundo inteiro que, em suas cozinhas, carros e escritórios, se recusam a fechar os olhos para crises em países distantes e em suas próprias comunidades, e os guerreiros na linha de frente, que devotam suas vidas a curar o mundo e salvar vidas. Com uma doação média de apenas $25, a Together Rising já fez mais de 22 milhões de dólares atravessarem essa ponte que interliga os corações partidos e a ação. Na Together Rising, nós não somos guerreiros, nós os encontramos. É um trabalho crucial, porque muitas vezes as equipes mais eficientes não são as organizações maiores e mais conhecidas para as quais as pessoas tendem a doar. Os grupos mais decididos com os quais trabalhamos eram sempre menores, sem muitos recursos, liderados por mulheres, pessoas que já eram de confiança nas comunidades afetadas e ágeis o suficiente para responder em tempo real. Nosso trabalho é encontrar essas pessoas, perguntar de que elas precisam para continuar sua luta e ouvir com atenção. Depois, as apresentamos para as pessoas de coração partido. Nossos colaboradores fazem doações para que esses guerreiros tenham a ajuda necessária para dar continuidade ao trabalho. Então, escrevemos a história sobre a crueldade ilegal que este governo estava cometendo na fronteira e sobre os guerreiros lutando para impedi-lo. Postamos para a nossa comunidade e outros artistas corajosos ajudaram a divulgar. Em 9 horas, levantamos $1 milhão para reunir essas famílias. Em algumas semanas, 4,6 milhões. Passamos o ano seguinte investindo e trabalhando com outras organizações para cobrar ações do governo e devolver aquelas crianças para os braços de seus pais. Certa manhã, postei um vídeo de minha irmã devolvendo um menino de 6 anos chamado Ariel para a família depois de passar 10 meses longe deles. O pai de Ariel o trouxera pela fronteira em busca de asilo. Quando chegaram, a polícia da fronteira tirou Ariel dos braços do pai. Ele implorou às autoridades para deportar os dois. Ele só queria o filho de volta.
Os oficiais se recusaram, deportaram o pai e mandaram Ariel para a custódia do governo. Esse pai teve que voltar à sua comunidade à mercê da violência das gangues e extrema pobreza e dizer à esposa que perdera o filho. Ele e a mãe de Ariel estavam perdendo a esperança de algum dia rever o filho, quando uma equipe fundada pela Together Rising os encontrou em Honduras. Um mês depois, a equipe da Together Rising ficou 9 horas na fronteira com o México com o pai, a mãe e a irmã de Ariel, até que as autoridades concordassem em seguir a lei e permitissem que a família pedisse asilo político e pudesse buscar Ariel. Uma semana depois de atravessar a fronteira com os pais de Ariel, minha irmã pegou o menino na capital, Washington, e o levou ao aeroporto para reuni-lo com a família. Ariel disse a minha irmã que estava com medo, porque não se lembrava de como os pais eram. Quando ela pegou o celular e mostrou uma foto, o menino sorriu de alegria, reconhecimento e alívio. Minutos depois, Ariel saiu correndo para os braços dos pais, colocando fim em 10 meses de uma separação excruciante. O vídeo que postei da família no aeroporto era inesquecível, ao mesmo tempo lindo e brutal. Recebemos reações de gratidão e raiva em massa. Naquela tarde, estava no corredor da escola da minha filha, quando outra mãe se aproximou de mim e perguntou: "Podemos conversar?" O tom de voz me deu um nó no estômago. "Claro", falei. Quando saímos da escola, ela começou: "Eu seguia você já faz um tempo, mas parei de seguir hoje." "Certo, parece que você tomou a decisão certa para você." Respondi e comecei a me afastar. Ainda assim, ela insistiu: "Com todo respeito, tenho que perguntar: por que você não se importa em proteger os Estados Unidos tanto quanto se importa em proteger imigrantes ilegais? Nós seguimos a lei e eles deveriam fazer o mesmo. Sabe, eu li que muitos desses pais sabem que os filhos podem ser tirados deles. Eles sabem e vêm para cá mesmo assim. Sinto muito, mas eu olho para minha filha e penso: não consigo nem me imaginar fazendo isso. Não consigo imaginar." Olhei para ela e pensei: sério? Você não consegue se imaginar arriscando tudo, não importa o preço, para dar à sua filha uma chance de estar em segurança, de ter esperança e um futuro? Talvez você seja menos corajosa que esses pais. As pessoas usam 2 entonações diferentes quando dizem as palavras "não consigo imaginar". A primeira é cheia de humildade, assombro, suavidade e gratidão. Há uma quietude nela, um quê de "a graça de Deus comigo". A segunda entonação, a que a mulher usou, é diferente. É desdenhosa e crítica. Há um tom de certeza, um quê de "bem, eu nunca". Nós usamos essa entonação como se fosse uma simpatia, um dente de alho em volta do pescoço, para nos distanciar de um horror em especial, caso seja contagioso. Procuramos um motivo, alguém para culpar, para podermos nos tranquilizar com a ideia de que esse horror nunca poderia e nunca aconteceria conosco. Nossa crítica é uma autoproteção, é uma jaula que construímos em torno de nós mesmos. Esperamos que ela vá manter o perigo do lado de fora, mas só impede que a gentileza e a empatia entrem. O que percebi, bem ali naquele corredor, é que, quando as pessoas usam a primeira entonação, é porque já estão imaginando. Estão usando sua imaginação como uma ponte entre sua experiência vivida e a experiência desconhecida. Estão se imaginando
no lugar do outro ser humano. E isso está tornando-as mais gentis porque podem, de alguma forma, através do poder mágico da imaginação, ver e sentir o que o outro pode estar vendo e sentindo. Foi aí que percebi que a imaginação não é só a catalisadora da arte, também é a catalisadora de toda a gentileza e conexão. A imaginação é o primeiro passo na ponte da compaixão. É a distância mais curta entre duas pessoas, duas culturas, duas ideologias, duas experiências. Tem um garotinho na turma do 5º ano da minha filha Ama, chamado Tommy. Ele nunca faz o dever de casa. Então, as crianças nunca ganham a recompensa prometida, caso todos façam o dever. Tommy dorme no meio da aula várias vezes, e a professora tem que parar e acordá-lo, o que interrompe a aula e deixa a professora irritada. Ama não compreende Tommy. Ama entrou em casa depois da escola um dia desses, jogou a mochila no chão e reclamou. De novo? Ele esqueceu o dever de novo? A gente nunca vai ter a festa da pizza. Nunca. Por que ele não faz o que tem que fazer? Eu me lembrei, ainda bem, do poder da imaginação. Isso é muito frustrante. Ama, eu sei. Querida, por que você acha que Tommy não faz o dever de casa? Ama, porque é irresponsável. Certo. Você acha que você é responsável? Sou. Eu sempre faço o dever e nunca durmo na aula. Eu nunca faria isso. Certo. Como foi que você aprendeu a fazer o seu dever? Você me ensinou a fazer sempre logo depois da aula. E você sempre me lembra. Certo. Você imagina que Tommy tenha pais que ficam em casa e sentam com ele e se certificam que o dever está feito como você tem? Não deve ter. Além disso, querida, por que acha que Tommy fica tão cansado durante o dia? Ele deve ficar acordado até tarde. Até que horas você acha que ficaria acordada se a gente não fizesse você ir dormir toda noite? Eu ficaria acordada a noite toda. E o que você acha que aconteceria no dia seguinte se isso acontecesse? Eu provavelmente cairia no sono toda hora. Pois é, talvez você e Tommy não sejam tão diferentes assim. Você é responsável, Ama, mas você também tem muita sorte. Ama ainda fica irritada com Tommy, mas com sua imaginação, ela consegue permanecer com o coração gentil e aberto. Ela sabe como se imaginar no lugar dele. Não sei ao certo se importa estar correto ou não o que ela imagina. Só sei que ser gentil importa. Ela está aprendendo a usar a imaginação para diminuir o espaço entre sua experiência e a experiência alheia. E essa habilidade vai ajudá-la, seus relacionamentos e ao mundo. Acho que uma criança que pratica imaginar por que um colega da escola nunca faz o dever pode se tornar um adulto que consegue imaginar por que um pai pode arriscar tudo para cruzar um deserto com o filho nas costas. Ilhas. Querida Glennon, minha filha adolescente acabou de nos ligar do colégio interno e nos contou que é gay. Estamos felizes por ela. Acreditamos em todas as formas de amor. Meu problema é o seguinte: meus pais vão ficar aqui em casa no Natal. Os dois são fundamentalistas e sei que vão passar as festas de fim de ano inteiras tentando envergonhá-la e convertê-la. Como lidar com isso? Respeitosamente, M. Querida M, quando eu e a Abby nos apaixonamos, mantivemos isso em segredo por um tempo. Então, quando decidimos construir uma vida juntas, começamos a dividir nosso relacionamento com os outros. Nossos filhos, nossos pais,
nossos amigos, o mundo. As pessoas tinham muitas opiniões sobre nossa notícia. Às vezes, essas respostas me deixavam assustada, na defensiva, com raiva, me sentindo exposta. Uma noite, Abby, que sabe que eu entendo melhor a vida por metáforas, disse o seguinte: Glennon, quero que você pense no nosso amor como uma ilha. Na nossa ilha estamos eu, você, as crianças e o amor de verdade. O tipo de amor sobre o qual se descreve em livros e que as pessoas passam a vida toda tentando encontrar. O Santo Graal, a coisa mais preciosa do mundo. A coisa. Nós a encontramos. Ainda é jovem e nova, então vamos protegê-la. Imagine que cercamos nossa ilha com um fosso cheio de jacarés. Não vamos baixar a ponte levadiça, nem deixar o medo de ninguém entrar na nossa ilha. Aqui dentro só cabe nós e o nosso amor. Deixe todo o resto de lado do fosso, do outro lado do fosso, onde não pode nos ferir. Deixe que gritem de medo ou de ódio. Dane-se, a gente nem está ouvindo. A música continua tocando. Só o amor entra, querida. Toda vez que algum idiota da internet, algum jornalista ou fundamentalista religioso nos julgava e nos recriminava, eu sorria e imaginava seu rosto, vermelho como um pimentão, gritando do outro lado do fosso, enquanto eu, Abby e as crianças dançamos em nossa ilha. Nada daquilo nos tocava, mas as coisas ficaram mais complicadas quando minha melhor amiga, minha defensora, minha mãe, apareceu do outro lado do fosso, carregando seus medos nas mãos, pedindo que baixássemos a ponte. Minha mãe mora na Virgínia e nós na Flórida, mas a gente se fala todos os dias. Nossas vidas são totalmente interconectadas. Faz pouco tempo, estávamos conversando antes de dormir e ela me perguntou sobre meus planos para a manhã seguinte. Mencionei que iria ao cabeleireiro e estava pensando em cortar uma franja. Nós nos despedimos e fomos dormir. No dia seguinte, meu telefone tocou às 6 da manhã. Desculpa ligar tão cedo, querida, mas passei a noite toda preocupada. Esse negócio de franja, minha filha. Você não se dá bem com franja. Você corta e se arrepende e vira uma situação. Sua vida já é estressante o suficiente. Fiquei preocupada. Cortar a franja talvez seja a decisão errada para sua família, querida. Se minha decisão de cortar a franja manteve minha mãe acordada a noite toda, você consegue imaginar sua reação à minha decisão de me divorciar do meu marido e me casar com uma mulher? Eu ouvia seu medo em cada pergunta e nos longos silêncios entre seus questionamentos. Mas, e as crianças? O que os coleguinhas vão dizer? O mundo pode ser cruel. Ela ficou abalada e isso começou a me abalar. Aquele dia em que ela me disse para não cortar a franja, eu não cortei. Minha mãe me ama muito, muito mesmo. Então, sempre confiei que sabia o que era melhor para mim. Não são as críticas cruéis de pessoas que nos odeiam que nos afastam do nosso saber. É a preocupação silenciosa de quem nos ama. O medo da minha mãe começou a me afastar do meu saber. Eu perdi minha paz. Fiquei com raiva e na defensiva. Passei semanas no telefone com ela, me explicando, tentando convencê-la de que eu sabia o que eu estava fazendo e que tudo ficaria bem. Um dia, eu estava conversando com minha irmã, ficando nervosa tudo de novo, relembrando a conversa com minha mãe. Minha irmã me interrompeu e disse: Glennon,
Por que você está tão na defensiva? Isso é para quem tem medo de perder o que tem. Você é uma porra de uma adulta. Você pode fazer o que quiser. Ninguém vai tirar isso de você. Nem a mamãe. Isso é seu, Glennon. A Abby é sua. Nós desligamos e eu pensei, minha mãe me ama e ela discorda de mim, do que é melhor para a minha vida. Vou ter que decidir em quem confio mais, na minha mãe ou em mim mesma. Pela primeira vez na minha vida, eu decidi confiar em mim mesma, mesmo que isso significasse fazer o contrário do que meus pais acreditavam ser melhor. Decidi agradar a mim, não a eles. Decidi me tornar responsável pela minha própria vida, minha própria alegria, minha própria família. E decidi fazer isso com amor. Foi aí que me tornei uma adulta. Naquela noite, eu falei para Abby, não vou passar nem mais um segundo me explicando ou justificando o nosso relacionamento. Explicações são medo preparando sua defesa, e nós não estamos em julgamento. Ninguém pode tirar de nós o que temos. Não posso convencer meu pai de que estamos bem, falando incessantemente sobre como estamos bem. Acho que a única forma de convencer qualquer um de que você está bem é só estando bem e deixando que as pessoas vejam isso. Não quero mais sair da nossa ilha para pregar por nós. É cansativo demais e toda vez que saio para tentar convencer os outros de que estamos bem, não estou aqui com você estando bem. Então, vou colocar mais uma placa na nossa ilha. Ela não está virada para fora, para o mundo. Está virada para dentro, para nós, como um lembrete. Diz, só o amor sai, o medo não entra, o medo não sai. Só o amor entra, só o amor sai. No dia seguinte, eu estava debaixo da sombra de uma árvore na reunião do time de corrida do meu filho, tentando me refrescar do calor de 40 graus. Estava no telefone com a minha mãe, que pedira para vir visitar os netos. Seu tom era controlado, ansioso, trêmulo. Ela ainda estava preocupada e achando que isso era amar. Ela simplesmente não conseguia confiar no meu saber ainda. Mas, pela primeira vez, foi isso que fiz. Eu confiei no meu saber. Esta é a parte da história em que uma mãe e uma filha se tornam duas mães. Mãe, não, você não pode vir, falei. Você ainda está com medo e não pode trazer isso para cá porque meus filhos, eles não estão com medo. Nós os criamos para entender que amor e verdade, em qualquer forma, devem ser honrados e celebrados. Não aprenderam o medo que você carrega, e eu não vou permitir que aprendam isso pela sua voz e pelos seus olhos. Seu medo de que o mundo vá rejeitar nossa família está fazendo com que você mesma crie essa rejeição que você tanto teme. Nossos filhos não estão carregando o medo que você carrega, mas se você trouxer isso para cá, eles vão aprender, porque confiam em você. Não quero que esse fardo desnecessário passe para eles. Esse é o caminho mais fácil para mim, para Abby, para Craig, para os seus netos. Claro que não, mas é o caminho mais verdadeiro. Estamos construindo uma família e um lar verdadeiros e lindos. E espero do fundo do meu coração que em breve você possa se juntar a nós aqui. Mas nós não podemos ser as responsáveis por ensinar a você que pode nos amar e nos aceitar. Tenho que dizer uma coisa difícil, que é que seu medo não é problema meu, de Abby ou das crianças. Meu dever como mãe é me certificar de que isso nunca se torne um problema deles. Nós não temos problemas, mãe. Eu quero que você venha para cá assim que você também não tiver. Essa vai ser a nossa
última conversa sobre o medo que você sente por nós. Eu te amo muito, mas você precisa resolver isso por si só, mãe. Quando estiver pronta para vir para nossa ilha, sem nada além de aceitação, alegria e felicidade pela nossa família tão linda e verdadeira, vamos baixar a ponte levadiça para você. Nem um segundo antes. Minha mãe ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse: entendi. Vou ter que pensar sobre tudo isso. Eu te amo. Nós desligamos, eu saí da sombra e voltei para minha família. Me ouça com atenção. Você tem uma criança na sua ilha que está fazendo o que poucos adolescentes conseguem fazer. Está vivendo a partir da própria árvore de toque. A árvore dela é pequena ainda, só uma mudinha na sua ilha. Não abra a porta e convide uma tempestade para derrubá-la antes que tenha tempo de ganhar raízes. Proteja sua ilha por ela. Sua filha ainda não é adulta o bastante para ser a guardiã da ponte levadiça. Esse dever ainda é seu. Não baixe a ponte da sua família para o medo, nem se for pelas pessoas que ela ama, especialmente se esse medo for apresentado em nome de Deus. Uma mulher se torna uma mãe responsável quando para de ser uma filha obediente, quando finalmente entende que está criando algo diferente do que seus pais criaram, quando começa a construir sua ilha, não segundo as especificações deles, mas segundo as suas, quando elas finalmente entende que não é dever dela convencer todo mundo na sua ilha a aceitar e respeitar a ela mesma e a seus filhos. Seu dever é permitir que entre na sua ilha somente quem já os aceita e respeita. Somente as pessoas que vão atravessar a ponte levadiça como queridos e respeitosos convidados que são.